Muito bem, nós vamos iniciando aqui o nosso trabalho, nosso livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. Nós vamos aqui para o estudo do texto número 8, falando para nós sobre a filhinha excepcional. Silva Ramos é o espírito que traz para nós Vinculação Redentora, um poema, e depois A Solução do Enigma, de Irmão Saulo, o nosso querido Herculano Pires. Bom, nós vimos no nosso encontro anterior Indagações, que foi o texto que nós estudamos. Hoje, então, o 8º, né? Lembrando aqui mais uma vez, de 28 textos que nós temos para estudar, portanto, mais 20 encontros a partir desse, para nós finalizarmos mais essa obra, mas não pensemos no fim, porque nós estamos ainda na primeira parte, né, desse estudo aqui, com muita coisa para a gente poder aprender e refletir também. Então, número 8, a filhinha excepcional. Só para poder contextualizar, o Chico então trouxe para nós aqui um comentário. Há algum tempo, numa das nossas reuniões, apareceu um amigo trazendo nos braços a filhinha excepcional. Declarou estar a caminho de São Paulo para tentar-lhe o tratamento. Veio com ela à nossa instituição, a fim de orar em nossa companhia, solicitando para a pequenina o auxílio dos benfeitores espirituais. Comoveu-nos a todos o carinho e o cuidado do genitor com a filhinha, que lhe choramingava nos braços, agitada e inconsciente. Esse amigo informou o proceder de uma cidade pernambucana e guardar a esperança de alcançar melhoras para a filha, junto de médicos amigos da capital bandeirante. Diante do quadro enternecedor, penso que todo o pessoal refletia sobre os princípios da reencarnação sem comentários. Iniciadas as tarefas da noite, o Livro dos Espíritos nos ofereceu para estudo a questão 371. Depois das explanações de nossos amigos presentes a respeito, nosso caro Emmanuel escreveu alguns comentários sobre a reencarnação. Depois dele veio até nós o poeta Silva Ramos, que escreveu por nosso intermédio o soneto Vinculação Redentora. Então, aqui antes da gente chegar aqui nesse texto, né, estudarmos o poema trazido aqui por Silva Ramos, só lembrando também que Silva Ramos, uma nota de rodapé, diz para nós aqui, o autor espiritual é o poeta José Júlio da Silva Ramos, que foi professor do Colégio Pedro II no Rio e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Filósofo e formado em Direito pela Universidade de Coimbra, pernambucano, sua mãe era portuguesa e ele foi educado em Portugal. Sua temática foi toda de origem peninsular. Morreu no Rio em 1930. Então, nesse primeiro texto, bom dia, Fabi. Nesse primeiro texto, a filhinha excepcional, é esse contexto que nós vamos encontrar. E só para lembrarmos, né, que nós tivemos oportunidade de estudar no livro Na Era do Espírito, o texto número 24, o Filho Excepcional, em que nós tivemos aqui também, só que nesse caso, junto com Alfonso de Guimarães, um outro poema intitulado Romance na Vida. Eu vou até depois fazer a leitura dos dois, que é sempre interessante, né, porque nós falamos aqui da aplicação da lei de causa e efeito, e também aqui o processo de reencarnação. E nós vamos ver aqui dois poemas trazendo para nós duas histórias, dois dramas, na verdade, que vinculam aqui espíritos, né? A mãe trazendo um filho deficiente com essa limitação severa intelectual, e do outro um pai trazendo uma filha. E os dois aqui então falando para nós sobre romances do passado que no presente aqui trazem esses dramas vividos por esses espíritos. Então, antes, da gente fazer aqui a comparação, vamos aqui então para o nosso estudo.
Foi comentado aqui pelo Chico que foi então aberto ao acaso, né, sempre. O Livro dos Espíritos trouxe então a questão 371. E nós temos aqui nessa 371 o capítulo que trata, deixa eu pegar aqui o texto inicial, é o Retorno à Vida Corporal, no livro 2º, capítulo número 7. E nesse capítulo número 5, Idiotismo e Loucura, essa questão 371 traz o seguinte conteúdo. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? A resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. E quando foi feito o estudo do Filho Excepcional, desse outro texto que nós estudamos, né, que falava aqui sobre o romance da vida, o texto Filho Excepcional, foi sugerido aqui também, nesse mesmo conteúdo, nesse mesmo capítulo, só que agora a questão 372, que a gente aqui faz aqui novamente a leitura, para a gente poder aproveitar aqui o ensinamento que é trazido para nós. Que objetivo visa a providência criando seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? A resposta dos espíritos: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Kardec insiste ainda. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? E a resposta: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. O músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, esse tema foi então apresentado como fundamentação doutrinária, digamos assim, para esse assunto que surgiu aqui para nós da vinculação redentora. Vamos então aqui ao poema trazido aqui para nós pelo Silva Ramos. Ele diz assim: bom dia, Andréa. O fidalgo, ao partir, diz à jovem senhora: eu sou teu, tu és minha. Espera-me, querida. Longe, ergue outro lar. Vence, altera-se, ouvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Falece o castelão, vê a noiva esquecida. Desencarnada e aflita, é uma sombra que chora. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora, em braços paternais, ao campo de outra vida. O século avançou, ei-los de novo em cena. Ele o progenitor, ela a filha pequena, a crescer retardada, abatida, insegura. Hoje, ele em tudo é sempre o doce pajem dela, e a noiva de outro tempo é a filha triste e bela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Então, nesse poema, Silva Ramos, nós temos aqui, então são 4 versos, 4 estrofes que nós temos, trazendo para nós aqui um pequeno poema, fazendo aqui uma viagem no tempo, de uma existência para outra, contando a história então de um homem que fez uma promessa para uma jovem. Ele então se afasta, cria ali uma nova vida, novas relações, e ela, tomada pela frustração amorosa, ela comete o suicídio se afogando. Ele então desencarna, reencontra com essa jovem em condições bastante dolorosas, pelo fato do suicídio tê-la levado a essa condição. Ele então pede uma nova reencarnação, agora já mais esclarecido,
mais lúcido com relação à responsabilidade, pede então a oportunidade de reencarnar ao lado dela para auxiliá-la na sua regeneração, digamos assim. Nesse caso, como pai, trazendo ali uma pequena filha, né, uma pequena criança, com toda essa limitação, e ele então ajudaria para que ela pudesse se restabelecer. Eles então aqui reencarnam, o século avança, reencarnam agora na cidade de Pernambuco, como nós vimos, que é o pai que vem dessa cidade, e aí então traz a filha com toda essa limitação. Porque como nós vimos aqui em cima na introdução, o Chico coloca para nós aqui que comoveu-nos a todos o carinho e o cuidado do genitor com a filhinha que lhe choramingava nos braços, agitada e inconsciente. Ou seja, essa inconsciência dela se mostra aqui para nós como sendo ali o grau da limitação intelectual que ela apresenta. Então era ali uma criança completamente alheia àquilo que acontecia à sua volta. Daí então aquela questão 371, que traz para nós então o entendimento de que o espírito continua ali vivo e ativo, porém o veículo de manifestação, o instrumento de manifestação, apresenta toda essa imperfeição. Tudo isso como consequência daquilo que ela mesma vivenciou no passado. E depois aqui no final, fala que o reencontro entre os dois, ele, né, o pai, como doce pajem dela, e a noiva, por sua vez, a jovem, por sua vez, a filha triste dela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Bom dia, Júlio. Essa história, antes da gente seguir aqui para os comentários, né, de Herculano Pires, faz então a gente lembrar daquele item número 24, o filho excepcional, que foi trazido também aqui, tanto uma passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que trata do tema, deixa eu pegar aqui rapidamente, do Livro dos Espíritos, veio sobre o idiotismo e a loucura, né? Enquanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corporal e parentela espiritual. Então esses temas endossaram, ou melhor, embasaram aqui essa história. O que o Chico trouxe para nós naquela ocasião, no livro Na Era do Espírito, foi então aqui a seguinte história, né? O poema Romance na Vida foi recebido em nossa reunião pública. Feitos os comentários por companheiros presentes, quem se comunicou foi o poeta Alfonso de Guimarães, doando-nos a peça poética que passo às suas mãos. Consideramo-la adequada e comovente. Com surpresa, porém, na manhã seguinte à reunião, ao sair de casa, fomos procurados por uma senhora que nos trouxe o filhinho excepcional que conhecemos, solicitando o amparo do Dr. Bezerra de Menezes em seu favor. Essa senhora, em quase penúria, disse-nos haver estado presente na reunião pública da véspera. Só não trouxera o pequeno enfermo por ter chegado já muito tarde, procedente de Ouro Preto. Deixara o doentinho em descanso numa pensão. Conquanto muito sofredora, prestara atenção à mensagem e viera pedir uma cópia. Comovi-me muito e fiquei meditando no assunto. Depois aqui então, nesse poema, Romance da Vida, a gente vai encontrar, né, um pai que teve essa situação da filha, né, ambos relacionados no passado. Ele então, morador de Pernambuco, vindo para São Paulo buscar tratamento para a filha. Então nós deduzimos aqui que ele veio de uma família de posses, né, com condições de fazer essa viagem em busca de tratamento. Nesse outro caso que nós vemos aqui, é uma família, uma senhora com uma condição bastante humilde, bastante simples, né, com muitas privações materiais, mas trazendo também no colo o filho bastante limitado pela deficiência. Nesse Romance da Vida, então, Alfonso de Guimarães traz para nós a seguinte história. No campo em que o luar engrinalda e escumilha, o par freme de amor, a noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor. Ela,
a fidalga expunha a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Em certa noite, a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, diz a carta, se não lhe fui sincera, desposarei agora o homem que me espera. Nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho nada mais. Chora o moço infeliz, sem ninguém que o conforte. Surdo à razão, anseia arrojar-se na morte. Corre a choça de taipa, o gesto subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo, e no além o menestrel suicida era um louco implorando o novo corpo à vida. Um dia a castelã, no refúgio dourado, morre amargando aflita as lições do passado. Pendem alvos jasmins no féretro suspenso. Filhos clamam a Deus em volutas de incenso. Largando-se por fim os enfeites de prata, sente-se agora a dama envilecida e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão, pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontra-o finalmente em vasta enfermaria, demente cego e mudo em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova, quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei do amor, no amor se lhe revela, retorna ao corpo denso em aldeia singela. Hoje, mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar, não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. Então aqui, né, o Chico vai lembrar dessa história, né, e trouxe para nós então, através, né, Alfonso de Guimarães, através do Chico, trouxe para nós então o romance na vida. E aí nos dois casos, nós vamos encontrar aqui uma situação semelhante, né, que traz para nós então lesões afetivas que vão alcançar um novo patamar. Porque quando nós falamos em lesão afetiva, né, nós vamos encontrar então pessoas que passam por frustrações, casamentos que são desfeitos, namoros que sofrem grandes desilusões, né, e eventualmente nós vamos encontrar também violências que acabam surgindo, né, de pessoas que são abandonadas por aqueles que são ali, né, os seus grandes afetos, e aí cometem atos de loucura, sejam contra si mesmo, sejam atos contra aqueles companheiros ou companheiras. Então vemos ali crimes passionais e suicídios também de naturezas passionais, de natureza passional. De qualquer forma, o que a gente vê é o quadro atual. Pessoas, então, que tomam essas decisões tomadas por esse grande desequilíbrio, mas, ao mesmo tempo, nós vemos também ali responsabilidades daqueles que provocam essas lesões. Quando nós olhamos, então, as lesões que são provocadas hoje, a gente imagina que as pessoas vão ter que conviver com isso, vão ter que passar por essa experiência, aprender com ela e tudo mais. Mas aí, então, vem ali a doutrina espírita e traz para nós esse descortinar, né, da vida dessas pessoas, e a gente vê, então, que naquele momento em que essas desilusões acontecem, e também ali as pessoas optando, né, pela autodestruição, dado, né, o grau profundo de frustração que elas vivenciam, chegam no plano espiritual. E aí, então, aquilo que nós vemos no mundo hoje acaba não sendo perceptível, acaba não sendo conhecido. Mas aí, então, nós vamos lembrar, porque, embora nós não conheçamos os fatos, nós aprendemos, através do estudo, a conhecer os mecanismos. Então, ninguém fica impune provocando no outro uma lesão, ninguém fica impune cometendo um ato de violência contra si mesmo, e esses vínculos que vão ligando então espíritos num determinado momento de suas experiências de vida, vão fazer com que no futuro eles voltem a se reencontrar para restabelecer aquele reequilíbrio,
aquele desequilíbrio que foi provocado. Então, se a lei de Deus ela é perfeita e ela prima sempre pela harmonia entre as pessoas, no momento em que há uma desarmonia, esses espíritos envolvidos precisam então se trabalhar conjuntamente exatamente para que possam restabelecer aquilo que provocaram em termos de desequilíbrio. Então, mais uma vez, quando nós falamos em lesões afetivas, nós vemos agora aqui as lesões que levaram pessoas a esse estado de tanto sofrimento e que depois, nesse futuro próximo que eles estão vivendo agora, nesse presente que nós estamos acompanhando, quantos e quantos são aqueles que se reencontram nesse estado tão lamentável, tão doloroso, exatamente para que possam, através da transformação do sentimento que estão vivendo, né, que eram aqueles sentimentos passionais do passado e agora sentimentos muito mais fraternais, já que saíram da relação de homens e mulheres, como nós vimos aqui, e agora passam a relação de pais e filhos. E nós vimos isso através do estudo com André Luiz, né, no E a Vida Continua, exatamente a nossa personagem Evelina junto a Túlio. Né? Então Túlio desencarnou, passou por aquele estado tão desequilibrado, embora tenha sido assassinado, ele tentou o suicídio também por causa dessa desilusão. No plano espiritual ficou durante todo aquele tempo e ele então se reaproxima dele para auxiliá-lo no despertar de consciência, na mudança de sentimentos, na mudança de pensamentos, para que depois juntos possam, no futuro, se reencontrarem. Só que nesse caso, ela no plano espiritual e ele no plano físico, agora inicialmente reencontrando aquele que foi o seu algoz, que foi o seu assassino. Então André Luiz trouxe para nós essa oportunidade de vermos, né, os detalhes de que forma que esse processo se dá. Aqui nós estamos vendo, através dessas duas poesias, né, passagens rápidas, mas que trazem para nós esclarecimentos profundos. Através do estudo da doutrina espírita no seu aspecto filosófico, a gente lê então essas pequenas passagens, no caso, por exemplo, né, o fidalgo que traz essa ilusão para essa jovem, ele então arruma ali, esquece, né, cria ali uma outra, segue por um outro caminho e ela, tomada pela frustração, comete o suicídio através do afogamento. Então a gente vai juntando tudo aquilo que foi estudado. Por exemplo, a gente lembra que a própria Dona Ivone, no passado, né, quando ela conta a sua história, ela também se jogou de uma ponte e desencarnou através do afogamento pelo suicídio, ou do suicídio pelo afogamento. E aí então depois ela volta ao plano físico, trazendo também ali experiências muito difíceis, experiências muito dolorosas. Né? Mas no campo afetivo nós vimos aqui então dois casais, que no passado eram ali, né, amantes, né, ou pelo menos tinham a expectativa de vivenciar esse amor e agora voltam na condição de pais e filhos. Então a gente vai juntando agora, não as peças de um quebra-cabeça, mas os temas que nós vamos estudando, né, com o passar do tempo, conhecendo sobre a lei de causa e efeito, que toda causa, toda ação traz uma reação. Nós vamos estudando também sobre a programação reencarnatória, daquilo que nós estudamos na própria base doutrinária e também nos detalhes que vão sendo apresentados para nós através de André Luiz, que vai ali aprofundando, detalhando, expandindo a nossa visão para compreendermos o grande trabalho que é feito no plano espiritual para que essa programação se cumpra. E depois nós vemos a realidade, em que esses dois espíritos, então, ou esses quatro espíritos, né, nesses dois relatos que se apresentaram ali, lá no trabalho feito pelo Chico, né, mostrando exatamente uma realidade que se faz cumprir a partir das escolhas feitas em existências passadas. E isso traz para nós também uma avaliação daquilo que nós mesmos estamos vivendo. Quantas famílias são constituídas de espíritos que tiveram no passado ligações afetivas desequilibradas? Porque muitas famílias se juntam por causa de escolhas, por causa de cumplicidade, né, que tiveram no passado, que isso trouxe, né, relações dolorosas para esses espíritos. Mas muitas dessas uniões que nós encontramos hoje são uniões que chegaram a partir de lesões afetivas provocadas anteriormente.
Então a gente lembra que essas uniões dolorosas que geram antipatias tiveram causas diversas, né? Então foram causas de traições, não no campo afetivo, mas muitas vezes, né, nas relações, no ambiente de trabalho, no ambiente social, e por causa disso acabou gerando uma consequência grave, vinculando esses espíritos de uma forma dolorosa. Bom dia, professor. Então, de uma forma dolorosa, depois nós vamos encontrar também espíritos nessa mesma condição de lesão afetiva, ou seja, perante a lei de causa e efeito, ninguém passa impune. Quando se escolhe, né, pelo egoísmo, se escolhe pelo orgulho e pela vaidade. Mais uma vez, a gente vai lembrar sempre que a lei de causa e efeito é uma lei neutra, e ela vai determinar para nós o resultado a partir da qualidade das nossas ações. Escolhas sábias, escolhas nobres, trarão como consequência a felicidade para o espírito, cada vez mais próxima, cada vez mais sólida, da felicidade que todos nós almejamos. Mas, infelizmente, na condição em que nós nos encontramos, as escolhas que nós fazemos, baseados, então, no nosso egoísmo, na sensualidade, nos nossos instintos ainda primitivos, geram para nós dores muito profundas, como nós vemos aqui. Então, quantos e quantos são aqueles, né? Nesses dois casos que nós vimos agora, são duas crianças que traziam essas condições, né, de excepcionalidades, crianças excepcionais, que era o nome que era dado naquela época, né? Mas nós vemos hoje com graves lesões, com limitações intelectuais. Então foram esses dois casos que foram ilustrados para nós, falando sobre essas questões do passado. Mas quantas e quantas vezes nós vamos encontrar também, hoje, casais que se juntam fisicamente dentro de uma normalidade, dentro da saúde que nós conhecemos, mas com vínculos afetivos e psíquicos extremamente desequilibrados. Fixações, monoideias, perseguições, depressões profundas, tudo isso como resultado de lesões do passado. Eu me recordo aqui de uma situação, de uma experiência pessoal, em que eu tinha um amigo que isso foi em 1993, 94, mais ou menos nesse período, em que ele estava noivo, e aí então a jovem com quem ele se relacionava rompeu o relacionamento. Ele então foi até o local onde ela trabalhava, a assassinou na porta do trabalho e em seguida ele cometeu suicídio. Ele estava com uma arma de fogo e ele fez isso ao mesmo tempo. Então, ele cometeu o assassinato e em seguida ele cometeu o suicídio. E aí então me fez pensar dentro dessa visão doutrinária que nós temos hoje, né? Quais as consequências que isso gerou para esses dois espíritos, né, a partir das escolhas que fizeram naquele momento. Talvez ali os dois tenham responsabilidade, talvez somente um tenha responsabilidade, mas certamente esse tipo de vínculo que foi criado provocou, no caso dele, né, que foi o maior responsável por esse ato mais desequilibrado, pelo menos aparentemente, certamente ali trouxe para ele um caminho muito doloroso. Caminho esse que vai muitas vezes se estender, talvez por 2, 3 encarnações, até que ele possa se reencontrar plenamente reequilibrado para fazer novos planos, visando agora novas aquisições morais, novos aprendizados. Porque enquanto ele não atinge esse estado pleno de equilíbrio de conhecimento, a existência dele vai girar em torno daquele fato que ele provocou e que trouxe tanto desequilíbrio. Ele vai ter que trabalhar em função daquilo. E aí então nós vamos encontrar, muitas vezes nas nossas próprias histórias, oportunidades que nós temos de crescimento, de avanço, acelerando o nosso progresso, a nossa evolução, mas nós precisamos ficar parados, estagnados em cima de uma mesma situação até que ela seja plenamente resolvida. Então é por isso que a gente lembra sempre, né, na nossa jornada evolutiva, nós temos um longo caminho pela frente, mas esse caminho só pode ser percorrido plenamente se nós não tivermos nenhuma amarra que nos prenda ao passado. E aí então, na condição de espíritos, no mundo de provas e expiações, como o próprio nome diz para nós temos muito mais expiações do que provas, exatamente pela nossa imaturidade espiritual, pela nossa ingenuidade, pela nossa impulsividade. E aí então nós criamos situações que simplesmente não precisavam existir.
Porque hoje nós temos a oportunidade de fazer escolhas muito mais sábias, escolhas muito mais construtivas, mas tomados ainda por essa impulsividade, por essa imaturidade, a gente acaba fazendo escolhas que acabam nos prendendo, e numa próxima existência, tudo aquilo que a gente vai viver é em função daquilo que nós queremos agora. Ou seja, em vez de eu olhar para frente, observando o caminho que eu tenho que seguir, eu preciso ficar olhando para trás para ver exatamente tudo aquilo que eu ainda preciso resolver. E aqui nós vamos encontrar esses dois espíritos. Por exemplo, nesse vinculação redentora, que é esse caso que nós estamos estudando, do pai trazendo a filha, ele então optou por trazer essa filha, esse espírito, na condição de filha, para que ele pudesse então oferecer para ela toda essa dedicação, toda essa devoção, para que ela possa se restabelecer. Vamos então projetar aqui, fazendo aqui uma pequena especulação do futuro desses espíritos. Essa jovem muito limitada vai ter ali um tempo de existência, né, no mundo físico, porque a condição dela é bastante severa, como nós vimos, né, ela tem muita agitação, ela tem ali uma grande inconsciência, portanto, o momento dela é um momento expiatório. E o pai, da mesma forma, também vivendo essa expiação através desse vínculo afetivo. Vamos então ali projetar que esses dois espíritos desencarnaram. Ela, retornando ao plano espiritual, depois de uma existência como essa, será que ela estará plenamente equilibrada, plenamente lúcida, depois de ter vivenciado tudo isso? A gente imagina que não, porque a natureza não dá saltos. Não é o fato dela viver essa experiência dolorosa que vai fazer com que no plano espiritual ela volte plenamente equilibrada. Porque a gente lembra sempre que esse reequilíbrio é um processo longo. Então essa existência dela, nessa condição limitada, em consequência, né, dessa loucura, dessa limitação, em consequência do suicídio que ela cometeu anteriormente, vai fazer com que, retornando ao plano espiritual, ela faça um novo planejamento com finalidades terapêuticas. Se nós podemos dizer assim, né? Porque tudo aquilo que ela vai decidir, em termos de futuro, vai gerar em torno ainda do trabalho de reconstituição da sua consciência, da sua estrutura perispiritual, do seu psiquismo, para que somente depois, numa outra existência, ela estando absolutamente plena e equilibrada, ela terá condições de evoluir. E aí sim, evoluir no sentido de fazer projetos evolutivos efetivos. E não simplesmente fazer um projeto visando aquilo que existe de pendência. Ainda acompanhando ali o livro E a Vida Continua que nós estudamos, nós vimos dois espíritos, que foi o caso, por exemplo, de Ernesto e Evelina, que depois de terem vivenciado aquelas experiências difíceis no mundo físico, estão agora no plano espiritual e, pelo que nós observamos, pelo trabalho que estão realizando na condição de guias espirituais daquele grupo, são dois espíritos que conseguiram desfazer todas as amarras que os prendiam no passado. Portanto, numa próxima existência, terão condições de fazer planos visando realmente ali um crescimento muito rápido, porque agora já conseguiram se reequilibrar perante as leis divinas, perante as leis que regem a nossa existência. Mas esses grupos que nós estamos aqui vendo, aqui é parte de uma etapa, é parte desse processo evolutivo. Muita coisa tem ainda pela frente para esses espíritos. Assim como aqui no nosso mundo hoje, nós vamos encontrar muitos grupos de espíritos que se juntam em condições difíceis, seja na penúria material, seja reencarnando num ambiente muitas vezes desestruturado da pobreza, da guerra. Nós vamos encontrar ali pessoas que trazem limitações das mais diversas ordens, que para muitos podem ser as últimas etapas daquele processo que eles estão vivendo. Para outros é apenas o começo. Nós vimos aqui, por exemplo, né, que também ali, observando esse último capítulo que nós estudamos, lá do E a Vida Continua, da Mariana, daquela senhora que seria a mãe de Desidério, né, tanto ela como o marido que desencarnaram por tuberculose, numa condição muito pobre, numa família muito simples, que conforme André Luiz trouxe para nós ali, seria a última experiência para que eles pudessem se quitar, digamos assim, perante as leis. Para ficarem quitados com essa lei, para que então, a partir dali,
estivessem completamente livres para novas escolhas, para novo planejamento, agora olhando apenas para frente, não mais presos nas suas próprias histórias. Então esse é o processo que nós estamos observando. E no nosso caso aqui, cada um de nós tem as suas próprias experiências. E essas experiências vão nos ajudar então exatamente a fazer com que nós resolvamos de fato as pendências do passado e ao mesmo tempo já temos oportunidade de projetar para o futuro experiências favoráveis para o nosso crescimento. Não mais ainda vinculados com essas âncoras, digamos assim, que nos prendem a esse passado. O Hermes colocou: por esse motivo é que sabemos que a evolução se dá nos dois planos. Embora como encarnados a evolução, creio, seja mais complicada. São os dois casos, né? Cada espírito tem ali o grau de complicação de acordo com a facilidade ou dificuldade que ele mesmo apresenta, né? Para poder se regenerar. Mas certamente ali a gente lembra que a existência, aqui no mundo material, ela depende ainda, aliás, a existência aqui no mundo físico, é uma necessidade para nós nesse estado em que nós estamos agora, nesse estágio evolutivo. Mas vamos lá. Então, Herculano Pires faz aqui um comentário para nós, e o título do seu comentário é A Solução do Enigma, desse enigma que nós acabamos de acompanhar, desse poema contando a história desse pai e dessa filha. Então ele diz assim para nós: o estilo e o tema identificam o autor espiritual. Alcântara Machado notou a ausência quase completa em sua obra de paisagem e do homem brasileiro. O seu arraigado lusitanismo transparece em outros poemas transmitidos pela psicografia de Chico Xavier, como se pode ver em Antologia dos Imortais. Nesse primeiro parágrafo, Herculano Pires se dedica à análise da identidade do espírito, né? E como nós vimos, né, no caso aqui do espírito Silva Ramos, ele foi então educado em Portugal e, portanto, como foi falado aqui em cima, né, lá no início, ele se dedicava a escrever poemas com temas relacionados a Portugal. Né? Então aqui, como foi colocado para nós, a ausência quase completa em sua obra de paisagem e do homem brasileiro. Então não falo nada sobre o Brasil, o que então reforça a identidade do espírito, né, que já que falava muito sobre Portugal. Depois ele falava aqui também sobre o arraigado lusitanismo, né, que se pode ver em Antologia dos Imortais, um dos livros do Chico, que também trazia ali diversos poemas, dentre esses poetas o próprio Silva Ramos. Depois continua: não foi por acaso que Silva Ramos escreveu esse alexandrino através da mediunidade, nem por simples inspiração provocada pelo caso relatado pelo médium. É evidente a intenção de explicar o episódio atual recorrendo a causas remotas que ficaram no além-mar. Quantos fidalgos europeus, e particularmente portugueses, estão hoje encarnados no Brasil em situação difícil, procurando reparar os abusos e as irresponsabilidades em que incorreram no passado. A figura desse pai pernambucano, da mesma terra do poeta, carregando nos braços a filha excepcional e desvelando-se por ela, adquire mais denso colorido emocional ante a revelação do passado. A vida nos revela o seu mistério nessas ligações profundas que os espíritos desvendam de maneira discreta e emotiva. Aqui também vale lembrar que quando nós vemos esses poemas trazendo a história desses espíritos, como foi o caso que nós vimos agora, dessa filha excepcional, e como nós vimos no filho excepcional, que foi lá no livro Na Era do Espírito que nós estudamos, ali são casos excepcionais de pequenas revelações. A título de esclarecimento, podemos deduzir, obviamente, né, que não foi para machucar, mas foi por um merecimento que esses espíritos tiveram essa revelação. Mas a gente observa ainda que o esquecimento do passado é algo muito importante de ser observado. Porque trazer uma revelação dessa, por exemplo, numa relação entre pais e mães e filhos, né, nem sempre é fácil de ser absorvido. Esses espíritos aqui estavam ali no ambiente espírita,
traziam ali um conhecimento básico, pelo menos, da doutrina espírita e aceitaram essas revelações. Mas quantas são as famílias que não aceitariam uma ideia como essa? A própria ideia da reencarnação já traria ali uma grande dificuldade. Então, quer dizer, você pensar que você está reencarnando para, entre aspas, pagar uma dívida do passado, já é difícil. Imaginando mais ainda qual é a natureza dessa dívida. De que no passado havia um romance entre esses dois espíritos, em que aquele que é o espírito lesado, foi aquele lesado no passado, é aquele que hoje traz a grande limitação, exatamente como consequência da loucura, da atitude que tomou, e aquele que é o guardião, o responsável, foi aquele que no passado traz uma culpa muito grande por ter machucado esse espírito. Então não é fácil trazer esse tipo de revelação. Então aqui nós vimos duas situações reais, porque essas duas pessoas estavam ali junto do Chico, trazendo as suas histórias, e os espíritos então trouxeram essa ilustração rápida através desses poemas, porque eles tinham merecimento, e certamente também ali foi analisado, né, das condições em que eles se apresentavam para ter esse conhecimento, sobre ter essa revelação sobre aquilo que fizeram no passado. Mas não é algo simples de fazer. Basta a gente lembrar que, pegando ali famílias simples, onde nós temos cônjuges que se juntam, pais e filhos que se juntam dentro de uma família, de você colocar no passado que eles dois foram comprometidos, que um machucou o outro e agora eles se reencontram, isso faria aflorar ainda mais aquela animosidade que eles já traziam anteriormente. Então, por isso, o esquecimento do passado é imperativo para nós hoje, porque nós não temos ainda a maturidade psíquica e moral para poder lidar com tudo isso. Porque essa revelação traria para nós muito mais dores do que facilidades, do que esclarecimento. O Hermes lembrou que tem que estar bem mais evoluído para aceitar tal castigo. Né? O que a gente vai lembrar também, né, que não é somente o evoluído para aceitar o castigo, mas também é evoluído para ter o conhecimento sobre esse castigo. Né? Porque quantas e quantas culpas acabam sendo afloradas depois que uma pessoa olha para trás e percebe que cometeu um ato tão grave assim. Né? Realmente é muito difícil. É por esse motivo que vemos natimorto, né, na desistência na hora H. Então nós vimos inclusive falando sobre isso, né, estudando André Luiz a respeito da reencarnação, do processo da gestação, né, do espírito então, né, desistindo desse processo, tomado pela revolta, tomado pelo medo, pela angústia, enfim. Tudo isso então é parte desse processo. E isso mostra para nós, né, o quão ainda nós precisamos estudar e compreender todo esse mecanismo que nós passamos então a conhecer através do estudo da doutrina espírita, vendo, né, de que forma que esses conceitos são aplicados aqui na nossa vida. E quantos desses conceitos estão ali sendo aplicados na nossa própria vida, na vida de pessoas próximas, na vida de pessoas desconhecidas. Algo que me chama muito a atenção, que é difícil a gente especular por falta total de conhecimento, mas inevitavelmente eu sempre me lembro daquele período, hoje nós estamos em 2022, mas 2017, 2016, 2018, por ali, quando nós tivemos aquela epidemia de chikungunya, em que nós tivemos mais de 1.000 famílias com crianças nascendo no Nordeste brasileiro com microcefalia. Quem são esses espíritos? Quais as histórias daquelas famílias? Por que tanta gente concentrada no mesmo lugar, trazendo ali aquela limitação que vai acompanhá-los durante toda a existência deles aqui agora? Porque a microcefalia não é algo que você pode reverter. É algo definitivo, né? É um subdesenvolvimento, né, do sistema neurológico que vai acompanhar aquelas pessoas durante toda a vida, comprometendo aqueles espíritos que vieram nessa condição, comprometendo as famílias que vão ter que cuidar dessas crianças durante toda a existência. Qual foi a causa de tudo isso? Que de repente assim salta aos nossos olhos uma epidemia que tomou conta daquela região toda, comprometendo tantas e tantas pessoas. Enquanto nós olhamos pela visão material, a gente vai pensar, então isso aí foi uma negligência do Estado, foi uma negligência da família, foi um acaso que essa doença tomou todo mundo, mas a gente sabe que o acaso, né, e nem a negligência das pessoas vão lesar aqueles outros sem que eles tenham necessidade de vivenciar essa experiência.
Da mesma forma, nós olhamos daquela epidemia, nós saltamos para a própria pandemia que nós estamos vivendo, saltamos por uma guerra que nós vemos acontecendo em lugares distantes. Nós vamos para regiões do nosso planeta como a África, em que vemos ali, né, nas propagandas da televisão, né, Médicos Sem Fronteiras, organização da ONU, né, no caso, da Organização Mundial de Saúde, fazendo campanhas de arrecadação para poder suprir as necessidades de famílias e crianças que nascem em condições paupérrimas na África, em regiões da África em especial, que pelo subdesenvolvimento orgânico que elas estão tendo, elas não terão condições de ter uma vida plenamente normal que elas estão vivendo. Então a gente vai analisar quem são esses espíritos. O que a lei de causa e efeito está impondo para cada pessoa, para cada grupo. Claro que é uma pergunta retórica, naturalmente, porque não é da nossa conta o que esses espíritos estão vivendo, porque cada um tem aquilo que precisa, de acordo com a necessidade, de acordo com o seu merecimento. Mas como estudantes que somos, é inevitável que nós olhemos com esse olhar mais acadêmico para tentar entender esse processo que pega não apenas uma única pessoa. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a Associação de Assistência à Criança Deficiente, assim como também temos o Sara Kubitschek, que é uma grande instituição brasileira. Nós temos a APAI, que traz ali atendimento para muitas famílias, né? E quando nós visitamos instituições como essas, nós vemos ali quantos e quantos espíritos trazem essas limitações, trazem essas dificuldades, que não são por acaso. São histórias que chegam do passado, trazendo para nós ali muitos e muitos estudos. Então nós tentamos ver dessa forma, através dessas reflexões. Dudu trouxe para nós aqui, né, uma mensagem de um amigo do Plano Maior. Muito obrigado pela participação. Nosso amigo Elias, seja muito bem-vindo sempre. E trouxe para nós assim, vamos lá. Fui feito de luz por muitas vezes apagada e pouco iluminada. E nas trocas de minha alma, eu ia reluzindo, clareando, me formando. E de cá, eu acertava e errava. E errava, né? Livre-arbítrio no ar tinha que ser assim. E foi. Eu não sabia de nada, o que havia acontecido lá atrás. Eu era o expoente ou era o errante, por vezes insignificante? Caminhando nessas vidas, eu acabei acertando, falta pouco para o tudo. E o que seria o tudo? Talvez aquilo que ainda falta dentro de mim. É muito mais eu consigo. É muito mais eu consigo. Acredito que eu posso. E assim eu vou seguindo, e nesse caminho longo e comprido, eu chegarei até ti. Né? Então, muito obrigado pelo estudo, Elias, trazendo para nós sua experiência pessoal, uma experiência também aqui, como nós vemos, de luta, uma experiência de crescimento, de transformação, com esse objetivo, de chegar até o nosso Mestre, de chegar até Deus, através do crescimento, através da elevação. Então, cada um tem a sua cota de experiência, cada um tem ali a sua necessidade. E aí a questão que a gente coloca é, quanto mais nós crescemos nesse trabalho, nessa senda evolutiva, menores e menos dolorosas são as nossas experiências. Mas enquanto ainda nós estivermos presos dentro dessa nossa imaturidade espiritual, nós ainda seremos impulsionados pela nossa grande e maior professora, que é a dor. Quando nós começarmos então a sublimarmos essa dor, nós passaremos então a conviver com o amor. Mas também é um processo, a natureza não dá saltos. E será através desse aprendizado que a gente vai alcançando, né, todo esse crescimento, alcançando essa elevação. É muito importante isso para nós, termos o entendimento dessa lei e vivermos nossas existências em função dessa lei. Porque ela é imperativa. Não adianta a gente querer burlar, não adianta a gente querer violar, não adianta a gente querer contrariá-la. Quando nós vamos contra, a gente vai lembrar sempre daquela passagem de Tagore que eu trago para vocês, né? O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quantos de nós estamos sendo arrastados? Até o momento em que nós passarmos a aceitar e vivemos em função, com conhecimento e compreensão dela. Aí a nossa vida deslancha. Aí não existe nada mais que nos impeça
de chegarmos ao nosso destino, que é essa perfeição que todos nós buscamos. O Hermes lembrou, né, sempre gosto de falar, o dia em que a reencarnação for aceita e compreendida, muitas misérias deixarão de existir. Vai demorar, não somente muitas, né, mas todas as misérias desaparecerão quando nós tivermos essa compreensão. Mas enquanto a reencarnação for vista ainda como uma visão romântica da vida, né, nós continuaremos ainda idealizando essa ideia da reencarnação, mas vivendo ainda a partir dos nossos impulsos e do nosso primitivismo. Então a gente gostaria de ter alguma coisa, gostaria de viver dessa forma, mas na prática a gente faz outra completamente diferente. Quando nós alcançarmos esse entendimento, tudo para nós passará a fazer sentido. Vamos lá então, para a gente concluir aqui a ideia de Herculano Pires. Então ele vai falar para nós sobre esse soneto, né? Lembrando que soneto, né, é essa estrutura tão interessante, né, de 4 versos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, né, para quem se lembra das aulinhas de literatura, né? Então o soneto, em sua estrutura silogística, é a forma poética mais apropriada a nos revelar uma história como essa, que passa de um século a outro. Aqui lembrando que nós estamos em 1973, e aí então essa história, pelo que deu a entender aqui, se passou no século XIX. Então ali por 1800 e alguma coisa, um século depois, esses espíritos vieram a se encontrar. E aí que nós vamos pensar também um século, entre aspas, perdido, para resolver um desequilíbrio provocado lá atrás. Quantas coisas positivas poderiam ser alcançadas em um século de evolução para um espírito livre dessas amarras do passado. É o que a gente vai lembrar, por exemplo, da própria história de Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida. Ele cometeu suicídio, passou ali muito tempo da sua existência apenas vivendo em função das consequências desse ato. E se ele tivesse suportado com resignação aquela cegueira e aquela dificuldade material que ele tinha lá em Portugal? Se ele não tivesse optado pelo suicídio? Como seria a sua existência? Mas como o se, né, não entra em jogo, porque o que vale é a ação prática, ele fez a sua escolha, sofreu as consequências e passou muito tempo trabalhando apenas para resolver essa questão. Para que somente depois, quando ele reencarnar, como nós vimos, né, ele tem uma programação reencarnatória, ali por volta dos 50 anos ele passaria a ter uma doença degenerativa, né, na estrutura ocular, voltaria à cegueira, mas agora muito mais encorajado, muito mais forte e muito mais sábio para lidar com essa experiência. Mas no passado ele não teve isso. Mas Deus é muito paciente, a gente lembra sempre, né? Nós não temos um prazo diante de Deus, nós temos a imortalidade toda pela frente. Quanto mais nós nos fortalecermos diante das provas, mais sábias serão as nossas escolhas. Mas ele continua aqui para nós, né, quando ele fala então da história que passa de um século a outro. Note-se ainda a flexibilidade da síntese poética que permite ao autor exprimir em apenas um verso, como num corte cinematográfico, a transição temporal do caso e a metamorfose dos personagens. Aqui também é uma análise mais literária, né? Então ele está dizendo para nós assim que de um verso só, num único verso nesse poema, nós saltamos no tempo. Quando ele diz assim, o século avançou, ei-los de novo em cena. Então essa passagem já faz para nós uma transição. E a transformação também, ele coloca transição temporal e metamorfose das personagens. Transição temporal de um século para outro e metamorfose de amantes que eram no passado com promessas de amor na condição de pai e filho em 2 espíritos ligados agora pelos sentimentos de fraternidade. A emoção poética se acelera nos 2 tercetos finais do Alexandrino Perfeito de Silva Ramos, dando-nos em breve instantes a visão total da lógica e da mecânica da reencarnação. O compromisso rompido levou a antiga dama à loucura do suicídio, mas agora o responsável de ontem a carrega nos braços, pagando-lhe a dívida de amor e ternura e procurando restabelecer-lhe
o equilíbrio perdido. Quando a gente coloca procurando restabelecer-lhe o equilíbrio perdido, a gente lembra mais uma vez que nós falamos de um processo de desenvolvimento. Não é simplesmente, bom, os dois vão desencarnar, chegando no mundo espiritual, todo mundo livre, leve e solto. Não é assim. Vai haver a necessidade de fazer um balanço da existência de cada um, das condições em que eles se encontram, de um novo planejamento reencarnatório, seja junto, seja separado, mas ainda dentro, vinculados a essa história do passado. A justiça, diz aqui Herculano Pires, e a misericórdia de Deus ressaltam dessa situação em que algoz e vítima se reencontram para a mútua redenção. A opacidade do mundo e a frustração da vida, que justificam o ceticismo existencial deste século, ou seja, essa visão tão materialista, tão cega da espiritualidade que aquele século vivia, e nesse que nós estamos vivendo agora, daquele século do final do século XX. E esse que nós estamos vivendo agora, que não parece ser muito diferente, dada a visão que nós temos do mundo hoje, onde as sensações, o apego, o mundo material, para nós parece ser muito mais importante do que a realidade espiritual. Então ele coloca mais uma vez, a opacidade do mundo e a frustração da vida, que justificam o ceticismo existencial desse século, carregado de angústia e desespero, resolvem-se em transparência lógica e renovação da fé. O interexistencialismo espírita soluciona em 2 tercetos a amarga equação do existencialismo ateu. Então ele vai dizer para nós que o interexistencialismo, ou seja, a relação que existe entre a nossa existência atual e a existência do passado, através da reencarnação, colocando passado, presente e futuro, todos eles ligados, dentro de uma mesma linha do tempo, dentro de uma mesma história. Então essa é a análise que Herculano Pires traz para nós aqui sobre essa questão. Quanta coisa bacana, É uma história dolorosa, é uma história difícil, Mas como nós vimos, como estudantes que somos, elas são extremamente instigantes para nós. Porque aí nós vemos na prática esses elementos que compõem as leis de Deus perfeitamente aplicadas. Então a lei se impõe. O que nós precisamos agora entender é como nós assimilaremos essa imposição da lei. Nós vamos aceitá-la ou vamos nos rebelar contra ela? Porque o cenário foi criado, as oportunidades foram criadas. Cabe agora a cada espírito envolvido nessa história tomar as melhores decisões, o que nem sempre pode acontecer. Porque o espírito pode se deparar com a nova oportunidade que ele tem. O que ele vai fazer com isso é uma outra história. Muito bem, vamos lá. Nossa querida Ana trazendo para nós aqui uma mensagem para a nossa instrução, para o nosso aprendizado. Vamos a ela. Agradecemos mais uma vez aqui também a presença desses irmãos tão queridos aqui para nós. Diz assim então a Ana. Queridos amigos e irmãos, muita paz em cada coração. Quanto ainda temos que aprender com relação às dores que nos alcançam neste mundo. Por vezes acreditamos que sofremos porque Deus nos abandona. Em outros momentos, porque existem aqueles que nos causam mal. E quantas vezes simplesmente desacreditamos em tudo. Contudo, esquecemos que a dor é a mestra que nos ensina tanto. A dor nos mostra a vida sob outros aspectos. Por exemplo, a vida sob a perspectiva do outro. Afinal, quantas vezes insistimos em ações infelizes, até que um dia passamos justamente por suas consequências e sentimos o mal que causamos em toda a sua extensão. Aqui Ana coloca para nós que a gente sempre olha a lei de causa e efeito olhando para a vida dos outros. Mas quantas vezes a lei de causa e efeito se aplica na nossa própria existência, no momento em que nós estamos vivendo agora. A dor nos reconduz ao caminho que um dia passamos justamente ao caminho que já deveríamos estar trilhando. Quantas vezes fugimos do que nos cabe realizar, quais crianças mimadas que somente fazer as brincadeiras que lhes convém, que fazem,
as brincadeiras que lhes convém, esquecidos que é necessário se preparar para o mundo adulto que virá. A dor, muitas vezes, forçosamente, nos mantém no caminho correto, no preparo necessário que é preciso realizar para que saiamos da condição infantil, que, embora mágica no período certo, torna-se doentia quando excede o seu tempo justo. Quantas vezes ainda a dor é reajuste necessário, simples consequência da nossa rebeldia frente à vida, frente à liberdade do outro, rebeldia frente ao que nos compete fazer. Ou ainda, reajustes frente à nossa covardia, frente às conquistas que nos cabem e que podemos obter com paciência, coragem e fé, virtudes que podemos conquistar com um pouco de boa vontade. Mas não acreditem que estejamos no mundo para sofrer, porque se a dor é a grande mestra, o sofrimento não passa de fruto de nossa imaturidade ainda. Quantos passam por situações dolorosas, mas vivenciam-na com galhardia espiritual, com fé e esperança, transformando a dor em aprendizado. E nesses momentos, se silenciarmos um pouquinho, se ouvirmos nosso coração, se conseguirmos sentir nossa consciência, passamos a sentir uma felicidade que ainda não é deste mundo. Uma felicidade que não tem palavra ainda, mas que podemos compreender por meio de uma paz e uma força que brotam em nosso interior e nos impulsionam para a frente. Aquela força que desconhecemos, que tivéssemos a lucidez, que desconhecemos que tivéssemos, né, a lucidez que passa a aflorar. Amigos, nesses momentos estamos em contato com o que há de mais puro em nós, com a essência divina que todos nós trazemos. E então poderemos questionar, e essas crianças tão debilitadas podem aceitar o convite de vivenciar suas dolorosas expiações com coragem. Certamente, amigos, há casos em que a dor é remédio amargo, mas necessário, que cura uma ferida profunda para viabilizar o recomeço do aprendizado e da chance desse reencontro. A resposta é não. Olhemos com calma, com honestidade e refletiremos que sempre houve convites amorosos de aprendizado e mesmo em meio à dor, esses convites continuam, ainda aqui e agora. Tá, então só coloca para mim depois que a gente recupera. Se uma área de nossa vida nos convida à dor, vivenciemos com essa coragem amorosa. Não nos disse o Mestre, bem-aventurados são os aflitos? Abandonemos nossa visão pequena e compreendamos a oportunidade que as dores nos trazem e viveremos mais felizes, mesmo sem viver o que gostaríamos. E quantas áreas de nossa vida podemos ser felizes sem dor? A questão é o que entendemos por experiências felizes. Se forem aquelas mesmas que nos conduziram ao erro, então, amigos, as lições não estão sendo aprendidas. Mas se olharmos as experiências cotidianas e como podemos vivenciar com amorosidade, mansidão, paz, cultivando alegrias pequenas no serviço ao próximo, na instrução de nós mesmos, cumprindo os deveres que nos cabem, será que não teríamos uma vida já feliz? Compreendamos, então, que ser feliz ou não depende apenas de nossa perspectiva sobre o que é felicidade. Aproveitemos esses momentos de instrução para reavaliar nossos conceitos sobre a felicidade e observemos que as lições de Jesus nos conduzem exatamente a essa felicidade que tanto almejamos. O Mestre, na cruz, pediu a Deus por nós. A sua felicidade naquele momento era o perdão do Pai para aqueles corações endurecidos. Pensemos nisso. E que podemos sentir, nesse momento, a felicidade que esse momento nos proporciona, de estarmos congregados em reflexões amorosas e elevadas, interagindo encarnados e desencarnados em prol de construirmos em conjunto a verdadeira felicidade. Muita paz. Então aqui em cima, deixa eu ver aqui,
Fabi colocou para nós, né? Por outro lado, ainda podemos pensar, será somente em processos dolorosos que encontraremos essa paz, essa essência, essa felicidade? Né? Então ali, só complementando aquele trechinho que falta. Então obrigado, querida Ana, pela mensagem para nós, pela ajuda dessa nossa compreensão, fazendo com que nós pensamos muito, né, nas dores que nós vivenciamos pelas escolhas equivocadas que nós fazemos. Mas seria tão mais fácil se a gente pensasse nas melhores escolhas, né, para encontrarmos a felicidade. Só que para isso a felicidade precisa fazer parte do nosso projeto existencial. Entender o que é felicidade, entender os mecanismos da felicidade e nos transformarmos para fazermos essas escolhas. Meus amigos, encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje, com tantas reflexões valiosas, né? Gostei muito desse nosso estudo de hoje, né? Com muito aprendizado para nós, né? Com essa visão de estudantes que somos, estudantes ainda, nessas séries tão iniciais, né? Mas que já temos a oportunidade de ver o mundo por uma nova perspectiva. E isso já nos ajuda muito no nosso aprendizado. Então, aprender, nós estamos aprendendo. Vamos vivenciar que certamente nós teremos ali grandes resultados. A Angelina lembrou, né, como sempre, livros com assuntos muito bons, né? Muito legal mesmo, né, Angelina? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo. Pode deixar, Dudu, copia sim. Né, a Andréa colocou também, né, quantas vezes insistimos em ações infelizes até que um dia passamos justamente por suas consequências e sentimos o mal que causamos em toda a sua extensão. O aprendizado é longo e difícil. E a gente vai lembrar, né, Andréa, naquela passagem, né, da estação esqueci o nome do livro, mas de qualquer forma fala para nós assim, né, que os ingênuos só aprendem com os próprios erros. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Somente os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, através do estudo que a gente faz todos os dias, né, a nossa sabedoria vai aflorando. É um botãozinho ainda muito fechado, muito apertado, mas aos poucos ele vai se abrindo, né? E com essa sabedoria a gente vai percebendo que tudo aquilo que nós vemos de sofrimento no mundo é resultado de escolhas infelizes. Portanto, nós já sabemos, se nós fizermos uma escolha infeliz, tomarmos uma decisão infeliz, nós teremos o sofrimento como consequência. É essa sabedoria que nós precisamos ter. A água está batendo todo dia, né? Batendo e batendo forte. É verdade, né, Mami? Então, alerta nós estamos, né? A Fabi colocou, né? Realmente, nesses momentos dessa horinha, mexem com a gente lá no fundo, né? Realmente. É um pedacinho de felicidade no nosso dia, né? Bem bacana. E o Hermes colocou para finalizarmos, né? Pior é que tem gente que erra, sabe que está errando, mas continua errando. São os arrogantes, né?